Se você tá na dúvida sobre qual parafusadeira comprar ou quais são os macetes para usar esse que eu chamo de brinquedo de adulto, esse vídeo é para você. Vem comigo! Oi, eu sou a Mari Pavão, fundadora do Agiliza Lab, e hoje eu vou fazer um vídeo inteirinho dedicado às parafusadeiras. Eu brinco sempre que parafusadeira, gente, é tipo brinquedo de adulto. Depois que você compra, você tem que fazer um esforço enorme para se controlar, para não sair parafusando e desparafusando tudo que existe na sua casa. Porque para quem já montou móvel ali na munheca, você apertar 40 parafusos no pulso, depois você usar uma parafusadeira é outra história. Tudo fica muito mais fácil, mais rápido e muito mais divertido. E hoje eu vou mostrar as diferentes funcionalidades, os diferentes modelos para te ajudar tanto a escolher uma para comprar, quanto a usar melhor a que você tem aí na sua casa. Eu sei que parece meio óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, que é a função principal de uma parafusadeira é parafusar coisas, é colocar e tirar, soltar e apertar parafusos de diferentes superfícies. Algumas parafusadeiras servem também como furadeira e como furadeira de impacto, mas essa função de furadeira eu vou gravar isso num outro vídeo. Hoje eu vou falar só de parafusadeira. Como ela é uma máquina que precisa colocar e tirar parafusos, e que uma parafusadeira você pode usar ela em diferentes materiais, tanto para apertar, por exemplo, um parafuso numa bucha na parede, um parafuso mais duro, mais difícil de apertar, quanto um parafuso às vezes que vai numa madeira mais fina, mais delicada. Existem duas funções que as parafusadeiras todas têm e que te ajudam nessa função. Essas duas funções são: a primeira delas é o gatilho regulável, ou seja, eu preciso controlar a velocidade que a máquina vai girar, para eu conseguir acompanhar conforme um parafuso vai entrando num determinado material. O que eu quero dizer com gatilho regulável? É isso aqui, ó. Conforme eu aperto, ela vai girando mais ou menos. Então eu vou apertar só um pouquinho. E agora eu vou apertar até o final. Eu brinco que é tipo um acelerador de moto, a gente consegue controlar a velocidade que a máquina vai girar. E com isso você controla o quanto o parafuso vai entrando num determinado material. Todas, absolutamente todas as parafusadeiras têm essa função, você controla a velocidade no gatilho. A segunda função que todas elas têm é o gatilho reversível, ou seja, se uma parafusadeira ela serve tanto para colocar quanto para tirar parafusos, ela precisa girar nos dois sentidos, tanto no sentido horário para apertar parafusos, quanto no sentido anti-horário para soltar os parafusos. Essa diferença no sentido que ela vai girar, geralmente é um botãozinho lateral. Então aqui, ó, é esse botãozinho aqui que eu tô girando nesse modelo, então tá girando para um lado, quando eu jogo pro outro, ela inverte o sentido de rotação. A mesma coisa nessa aqui. Então ela tem também um botãozinho vermelho aqui, ó. Então tá girando para um lado, aqui tá girando para o outro, e mesma coisa nesse terceiro modelo aqui. Todas elas têm essa função, justamente porque não adianta nada uma parafusadeira que gira só para um lado que você consegue apertar o parafuso e depois você não consegue soltar. Alguns modelos têm só essas duas funções, ou seja, o gatilho regulável e a velocidade reversível. Como é o caso desse modelo aqui, que é um modelo da Bosch. Você só consegue girar para um lado para apertar e girar do outro para soltar. Você não consegue controlar mais nada. Em alguns outros modelos, como por exemplo, esse aqui é um modelo a bateria da Makita, você consegue fazer, ter dois outros tipos de controle, que é o controle de torque e o controle de velocidade, que são as mesmas funções que tem, por exemplo, esse modelo aqui, que é um modelo com fio. Existem também parafusadeiras com fio. Muita gente, quando vai comprar, acaba querendo os modelos a bateria, porque você consegue levar para diferentes lugares e não fica sempre dependente de um ponto de energia. Mas as funções e as aplicações das máquinas são exatamente as mesmas. Como eu falei, as parafusadeiras são usadas para apertar parafusos em diferentes materiais. Materiais muito mais duros e resistentes, como materiais mais finos e mais delicados. E a parafusadeira precisa conseguir atuar, operar nesses dois materiais, respeitando o limite, respeitando o nível de delicadeza, vamos dizer assim, de cada material, sem estragar
ou sem rachar uma madeira, sem estragar a cabeça do parafuso. Ela tem que se adaptar a diferentes necessidades de força, vamos chamar assim. Então, o torque de cada parafusadeira é a força que a máquina vai fazer no parafuso. Se você precisa apertar um parafuso ou soltar muito, muito duro, a máquina vai operar num torque muito alto. Se você precisa colocar um parafuso, às vezes, numa madeira muito fina, ela pode operar num torque muito mais baixo. Então, você vai fazer mais força ou menos força. Algumas parafusadeiras não têm controle de torque, como essa aqui. Ou seja, toda a força que eu preciso controlar no parafuso, eu vou fazer só aqui no gatilho, no dedo. Alguns modelos, como esses dois, eles têm controles de torque, que são esses números que estão aqui e que você consegue escolher. Esse modelo tem 18 posições de controle de torque e esse aqui tem 19. Qual que é a diferença entre eles? Quando você coloca a posição do torque num número bem baixo, como por exemplo 1 ou 2, bem aqui, você está dizendo para a máquina que ao menor sinal de resistência, ela tem que parar de rodar. Você usa isso em casos, por exemplo, quando você vai colocar um parafuso num material, numa madeira, por exemplo, que é muito frágil ou que é muito delicada. E que se eu fizer com uma parafusadeira uma força muito grande, se ela rodar muito rápido, ela vai estragar esse material. Então eu digo para a furadeira que ao menor sinal de resistência ela tem que parar de rodar, porque o material é muito frágil. Então ela para de rodar mesmo. Eu consigo controlar qual é a força máxima que a máquina vai fazer. Ao mesmo tempo, se eu quero colocar, por exemplo, uma bucha numa parede que precisa de muita força, às vezes é um parafuso muito duro, que está muito duro de entrar, eu posso colocar o torque na posição mais alta, no 18 ou no 19, porque aí a máquina vai operar na capacidade máxima, fazendo toda a força que ela consegue, justamente para conseguir apertar ou soltar um parafuso que está muito duro. Por isso, se você trabalha com materiais muito diferentes, às vezes você faz artesanato e precisa parafusar coisas que são mais delicadas, mais frágeis, eu sugiro que você escolha comprar uma parafusadeira que tenha o controle de torque manual. Outra função que essas duas máquinas têm, mas essa daqui, como eu falei, não tem, é o controle de velocidade, que é essa alavanquinha aqui em cima, esse botão seletor. Então ele tem duas velocidades, para 1 e para 2, aqui a mesma coisa. O que é esse controle de velocidade? Ele é mais ou menos como se fosse as marchas de um carro. Quando você está usando parafusos que são mais grossos, o ideal é que você parafuse numa velocidade menor e que a parafusadeira tenha mais força, justamente porque o parafuso é grosso, ele vai demandar mais força para conseguir entrar. Já parafusos ou brocas mais finas exigem uma velocidade maior e geralmente elas precisam de menos força, justamente porque elas são mais finas. Então, isso você consegue controlar na parafusadeira. Quando você coloca elas na posição 1, você vai operar numa velocidade um pouco menor, mas com uma força maior. E quando você coloca na posição 2, você vai operar com um pouquinho menos de força, mas numa velocidade muito maior. Outras diferenças é que algumas delas, elas têm uma luzinha aqui embaixo que pode te ajudar quando você vai montar móvel ou fazer alguma coisa em um lugar que tem menos iluminação. Essa aqui também tem. E essa aqui não tem. Então, isso te ajuda a escolher. Essa aqui é um modelo com fio, essa aqui é um modelo a bateria, mas a bateria não é intercambiável, ela vem tipo um carregador de celular para você conseguir carregar. E esse modelo aqui, a bateria é intercambiável, então você consegue usar em outras máquinas dessa mesma linha e esse modelo, ele vem com 2 baterias. Então, quando uma acaba, você consegue substituir e usar enquanto a outra tá lá carregando. E quem é o companheiro inseparável das parafusadeiras são os bits. Os bits, gente, são pontas que são como chave de fenda, chave Phillips, chave Torx, chave Allen. São ponteiras de diferentes formatos que você encaixa na sua parafusadeira para conseguir soltar, apertar, enfim, usar em parafusos de cabeças diferentes. Ah, e tem uma coisa muito interessante sobre os bits e sobre como você usa ela na madeira, que parece meio contraintuitivo, mas toda vez que você vai apertar ou soltar um parafuso, você tem, mesmo que você for soltar, por exemplo, você tem que fazer força para dentro, você tem que empurrar o parafuso, porque é essa força que vai segurar o bit na cabeça do parafuso. Se você evitar de fazer força e ficar ali só segurando o bit, rodando na cabeça do parafuso, você corre o risco de gastar o parafuso e não conseguir tirar. Então lembra, mesmo que você for soltar um parafuso, faz força para dentro, para empurrar o parafuso, porque
a força da máquina é maior do que da sua mão e ela vai garantir que o bit não fique escorregando, que ele pegue bem no parafuso e você consiga tirar o parafuso que você precisa. E aí uma pergunta que todo mundo me faz é: como é que eu escolho uma parafusadeira que seja bem potente? Quando você vai comprar parafusadeiras que são a bateria, você tem que olhar duas coisas. Primeiro, a capacidade de torque dela, qual que é o torque máximo, lembrando que o torque é a força que a parafusadeira faz, mas principalmente qual é a voltagem da bateria. Existem parafusadeiras com bateria de 3.6 volts, 4.8, 6, 9, 12, 18, 20... Quanto mais alto esse número, mais potente essa parafusadeira é. Quanto mais baixo esse número, menos potente ela é. Por exemplo, parafusadeiras que usam baterias de 3.6, 4.8 e 6 volts são muito mais indicadas para trabalhos que exigem menos força, como por exemplo montar ou desmontar móveis simples, parafusar coisas em móveis pequenos ou artesanatos, decorações, coisas desse tipo. Se você tiver uma parafusadeira, por exemplo, de 3.6 volts e precisar instalar uma coisa na parede, numa bucha, um parafuso numa bucha, ela não vai conseguir, ela não dá conta porque ela não tem essa potência. Se você quer instalar também coisas na parede ou instalações mais pesadas, você precisa começar a partir de uma bateria pelo menos, no mínimo assim, de 12 volts. Algumas de 9 ainda resolvem. Eu sempre recomendo partir de 12 volts para cima. Uma parafusadeira de 12 volts dá bastante conta de montar e desmontar móveis, fazer instalações nas paredes. Claro que se for uma instalação super pesada, ela talvez sofra um pouco, mas com 12 volts você já consegue ter aí uma liberdade e uma variedade de movimentos, ela consegue colocar bastante força em diferentes funções. Já as parafusadeiras de 18 e 20 volts quase sempre são também furadeiras, então são máquinas mais potentes que dão conta também dos trabalhos mais pesados. Se esse vídeo te ajudou, me deixa aqui um like, se inscreve no canal. Toda semana tem sempre novidades onde eu dou dicas sobre ferramentas, sobre tutoriais de como consertar as coisas e um monte de coisa pra gente entrar cada vez mais nesse mundo tão divertido e tão prático que é o dos consertos de casa, das ferramentas e do faça você mesma. Na próxima semana tem vídeo novo, passa aqui pra conferir. Eu sou a Mari e ferramenta é sim coisa de mulher.